Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Você tá aqui no Jobs PC. E hoje eu queria comentar com vocês que eu faço 40 anos. Sim, eu anuncio esse fato, eu estou feliz com ele. E eu queria dividir com vocês uma lista que eu fiz, até por uma questão mesmo de autoconhecimento. 40 coisas que eu aprendi em 40 anos. Se vocês pensarem bem, né? Tanta coisa a gente podia ter aprendido, eu só aprendi 40. Mas vamos lá. 1. Não importa quem você seja, vai sempre existir alguém para gostar de você. Mesmo desde que você se abra também para gostar das pessoas. A gente às vezes pensa que só as pessoas XYZ, com aquele estilo XYZ, são gostáveis. Com o tempo eu aprendi que não, que a gente consegue gostar e muitas pessoas tornam-se gostáveis, mesmo que estejam fora do padrão. E a gente também é capaz de gostar de pessoas diferentes da gente. Afinal, se a gente pensar bem, a diversidade é tipo a regra do universo. 2. Beleza também é questão de atitude. Eu pensava muito que beleza era uma questão de aparência. E aí eu aprendi que beleza é uma questão de atitude. Literalmente, assim, o modo como você usa as coisas que você tem. Aí aqui não tô falando de ser isso, de ser aquilo, mas você usar aquilo que você tem com firmeza, com determinação, com leveza, com gentileza. Tem pessoas que usam, que têm um corpo bonito, que têm roupas, às vezes até de grife, mas elas se colocam com uma atitude tão agressiva, arredia, distante, altiva, que elas não se tornam tão bonitas mais. Então, beleza, não é só uma questão de estética, é uma questão de atitude, e aprender isso me ajudou demais. 3. Sobretudo para o bem, nunca subestime o valor do tempo. Deixa secar, deixa passar, dá tempo ao tempo. 4. Assumir um erro não dói, e é mais fácil que colocar a culpa nos outros ou fingir que nada aconteceu. A gente leva muito tempo para aprender a assumir os próprios erros. Quando a gente erra, quando a gente tem uma limitação. E quando você simplesmente aceita que você é humano e você aceita a sua humanidade, fica mais fácil. 5. Sentir que fez um trabalho bem feito compensa todo esforço para realizá-lo. Mas nem sempre um trabalho bem feito vale sua vida. Aí a gente vai entrar no trabalho, nas condições de trabalho, no trabalho do coração e no trabalho físico. Para que é o trabalho? Então, eu aprendi que trabalhar não é só aquilo que você faz. Depende muito do para que você faz, para quem você faz, com que espírito você faz. Mas de qualquer modo, se é para fazer, faz bem feito, que fazer bem feito vai fazer você se sentir feliz. 6. Aprendi isso com montanha. Não se justifique. Os amigos não precisam e os adversários não acreditam. Isso é muito sério. É isso. É autoexplicativo. 7. Ouça seu corpo, inclusive sobre situações. Eu estava na supervisão, acho que foi com a Luciana Moscors, e eu falei, o caso assim, assim, assim. E ela falou, como é que seu corpo se sente em relação a isso? E aí eu comecei a aprender, né? O Mindfulness também traz isso bastante, mas a gente escutar o nosso corpo, ouvir o nosso cansaço, ouvir a nossa exaustão, né? Tratar a gente bem. A gente pensa que se tratar bem é simplesmente se conceder mimos materiais, e não é. Quando você tem uma atitude de gentileza consigo mesma, é mais fácil ter uma atitude de gentileza com os outros. Lembrando, claro, que gentileza não significa ser preguiçosa, ser autocondescendente, passar a mão na própria cabeça perante os erros, mas evitar se espancar moralmente simplesmente por não ser perfeita. Afinal de contas, a gente não é perfeito. 8. Desconfie das primeiras impressões. Elas podem falar mais sobre você que sobre o outro. Cansou de acontecer pessoas que eu conheço, no primeiro momento eu não gosto delas e depois eu dou com a cara na porta, porque elas são ótimas, incríveis. Cansou de acontecer pessoas que no primeiro momento eu acho incrível, fantástica, ai que maravilha, lá. E depois com o tempo eu vejo que não é assim. E aí eu comecei a entender, a primeira impressão é que fica, pode ser, mas a primeira impressão muitas vezes é só uma impressão mesmo. Eu não confio tanto nas minhas primeiras impressões. Eu aprendi a deixar mais tempo para as pessoas me dizerem quem são e a que vieram. 9. Um ponto de vista pode ter toda a verdade de quem diz, mas dificilmente terá toda a história. A gente aprende muito isso, né? Na internet, às vezes a gente vê textões criticando uma coisa, criticando outra, e a gente entende que mesmo que a pessoa esteja 100% sendo sincera sobre aquilo que aconteceu, sobre o que ela pensa,
ela não vai conseguir observar todos os pontos. E aí, com o tempo, com os anos, a gente aprende. Ok, eu acolho o que você está falando, mas eu entendo que pode ter outras coisas que eu não estou sabendo na superfície. E não é necessariamente porque você esteja mentindo, porque você só consegue vir até aí. 10. Evite promessas, facilmente elas poderão tornar-se grilhões. Aprendi isso. Então, eu sou bem parcimoniosa ao prometer. E eu acho que isso me faz mais feliz. 11. Em contrapartida, respeite as promessas que fizer a si mesmo. Eu acho que quando você confia, a gente fala muito de ter autoconfiança, né? Mas autoconfiança também nisso. Se eu prometi fazer uma coisa pra mim, eu vou tentar fazer, né? Tenta se respeitar, inclusive a partir das próprias promessas que você faz a si. 12. Trate as suas pessoas mais importantes como sendo as pessoas mais importantes. Já aconteceu mais de uma vez de eu ter uma pessoa, de eu gostar dela, de eu postergar alguma coisa em relação a gente e ela morrer. E isso me afetou profundamente. Então hoje eu tento muito deixar claro para as pessoas importantes que elas são importantes. 13. O mundo não precisa tanto assim da sua opinião. Quando a gente é mais nova, quer dar a nossa opinião sobre tudo, né? Quer falar no que a gente pensa e tal. E eu aprendi que muitas vezes dar minha opinião é só fazer mais barulho, sabe? Não é porque eu estou convicta de uma coisa que eu preciso falar sobre isso. Eu posso, sei lá, a gente aprende, hoje tem muita exposição de opinião, né? E às vezes isso gera simplesmente um barulho muito grande nos espaços e isso nem sempre é bom. 14. O tempo é o maior tesouro que você poderá dar a alguém, já que nunca poderá ter de volta. Eu li isso no livro. Desculpa, eu não sei quem. Eu vou ter que fazer igual a Rita, né? Não sair de casa sem bibliografia. Vou aprender essa máxima que eu aprendi com ela. Mas essa frase me fez muita diferença pra mim, né? Quando a gente aprende realmente a se dedicar a alguém, ou a alguma coisa, né? A gente aprende que o nosso tempo realmente é muito importante. E aí a gente valoriza o tempo que a gente gasta com as pessoas que a gente ama. 15. Viver Deus é a mais revolucionária e transformadora das pregações. Também li no livro. E sim, né? A espiritualidade, eu noto que muitos companheiros utilizam a espiritualidade, suas convicções espirituais, como uma forma de julgar e avaliar os outros. E eu tenho aprendido que viver Deus em mim, né? Através do que eu posso traduzir em minhas atitudes, transformar as minhas convicções em ações, faz muito mais efeito do que, de repente, ficar falando, pregando para sempre. 16. Essa frase aqui é do Djavan, por ser exato, o amor não cabe em si, né? Então, eu usei essa frase para trazer esse sentimento, né, de que o amor ele vai sempre transcender os rótulos, ele vai sempre transcender as métricas, ele vai sempre transcender as regras, ele vai sempre nos surpreender. E aqui eu falo do amor em todas as suas instâncias, desde que realmente verdadeiro, né? O amor pelos amigos, o amor pelo filho, o amor pelo trabalho, o amor por uma crença, enfim, né? Desde que não se torne um sentimento apaixonado, um sentimento fanatizado, o amor ele vai sempre se transcender e vai sempre levar a gente para lugares que a gente nem sabia que existiam. 17. Desconfie de quem se autoelogia ou alardeia com frequência o bem que faz. Antes eu pensava, você tá aí contando vantagem de si, você é uma pessoa muito boa. Hoje eu já fico com os 2 pés atrás. Porque ou é uma pessoa muito insegura, ou é uma pessoa que tá tentando, talvez, ter alguma vantagem. Então eu aprendi a ser muito observadora em relação a isso. 18. Também desconfie de quem vive se depreciando e falando de cobras lagartos de todo mundo. Aquela pessoa que nem te conhece já vai falar mal de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, de H, de I, de J. Ninguém presta, ninguém é bom, tudo tá errado. Eu aprendi a não comprar o discurso que eu escuto, sabe? Pelo preço que eu escuto. A gente às vezes se torna refém de um discurso muito bem articulado, mas que na verdade é uma pessoa que não tá bem se expressando. Não é uma verdade. 19. Só peça desculpas se se importar com os sentimentos da pessoa e se sentir que estava mesmo errado. Eu acho que desculpa, a gente banaliza muito a desculpa, eu acho. Então,
Eu aprendi. Eu só peço desculpa se eu me importar com você ou se eu sentir que eu errei. Do contrário, eu não peço. Porque afinal de contas, se eu pedir desculpa por tudo, de que vai valer se eu pedir desculpa? 20. Discutir ideias é sempre melhor que discutir pessoas. Também tenho aprendido isso cada vez mais e tenho tentado colocar em prática. 21. Mas muitas vezes simplesmente não vale a pena discutir. Tem discussões que você tem que ter. Tem situações que você tem que se posicionar. Mas muitas discussões são estéreis, quer dizer, não vão levar a lugar nenhum. Então não. Uma das mais refinadas expressões do autorrespeito é a autoeducação. É isso aí. Então, se você se respeita, você também vai buscar se burilar, se educar. E aqui eu penso de um ponto de vista moral, eu penso de um ponto de vista cognitivo, eu penso de um ponto de vista comportamental, sabe? Eu aprendi que eu preciso buscar me refinar a minha educação. E educação de um ponto de vista bem amplo. 23. Organizar-se faz bem. Eu tive essa questão da organização muito forte na minha vida, né? Eu sempre fui chamada de desorganizada e de formas assim muito agressivas, então eu me sentia muito agredida por não conseguir me organizar e eu fui me sentindo assim, isso fez muito mal para minha autoestima e me colocou um sentimento de ok, eu nunca vou conseguir isso. E daí depois eu fui começando a lutar para conseguir me organizar mais, estudei sobre organização. Ainda vou dar louca, vou fazer um curso sobre isso para conseguir me organizar cada vez mais. Isso me fez muito bem. Sabe? Conseguir perceber que eu dou conta de começar uma tarefa e terminar, de tentar arrumar meus espaços, sabe? Isso me fez muito bem. Muito, muito bem mesmo. 24. Perca a menor quantidade de tempo possível com coisas que só te irritam. Antes eu via que uma coisa me irritava, eu não precisava fazer aquilo, eu ficava fazendo. Tipo assim, ver uma série que você não gosta da série e você fica lá vendo a série porque você começou. Aí você perde tempo e fatalmente você vai ter menos tempo pra fazer coisas que você gosta, pra ficar com quem você gosta. Então não, sabe, a conta não fecha, não compensa. Então eu aprendi isso e aprendi a me respeitar nesse lugar. De, olha, isso aqui, eu não preciso fazer isso. Tá me irritando, tá me fazendo mal, então eu não vou fazer isso. Eu fazia muito isso com entretenimento, ler um livro que tá me chateando, ver uma série que tá me magoando, ver um filme que tá me indispondo, só porque todo mundo viu, tá todo mundo comentando. Não! E as pessoas, elas realmente elas não ligam se você fala, não vi essa série, não vi esse filme. Tudo bem, vida segue. E outras coisas também. Então, é isso. Ser o centro do mundo, muitas vezes, não é prova de uma grande autoestima. Só de uma vida vazia ou esvaziada mesmo. Eu comecei a observar isso, né? Eu confesso que eu observo muito se eu estou agindo como se eu fosse o centro absoluto do meu mundo. É claro que eu tenho que focar em mim. Mas uma coisa é eu focar em mim numa questão de responsabilidade por mim, pelo meu tempo, pela minha aparência. E outra coisa muito diferente é eu me colocar sempre em primeiro lugar em detrimento de todos os outros. São movimentos bem diferentes, né? E a gente pensa, às vezes, que a pessoa que é muito autocentrada é uma pessoa que sabe o que quer e tal, e não é. E eu comecei a observar isso, sabe? Eu já perdi muito tempo com pessoas que, na verdade, só tinham tempo para elas mesmas. E eu ficava muitas vezes pensando, ai meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Não estou fazendo nada de errado, só que a pessoa está sintonizada na estação eu e eu. E aí não tem lugar para nós. Inclusive não tem lugar para ser nós com ninguém. E aí essas mesmas pessoas vão falar de vazio, de vida sem sentido, né? Mas é porque muitas vezes o outro nela só é um fim, é um meio para um fim, não é uma pessoa em si mesma, né? E eu aprendi a observar isso. E inclusive quando eu faço isso, porque houve períodos na minha vida em que eu estava muito focada em mim, e isso não me fez bem. E daí quando eu aprendo a identificar que eu tô fazendo isso, eu aprendi a voltar, né? Porque assim, muitas conquistas emocionais, gente, são o pêndulo, né? Vai e volta, vai e volta. Então você tem que aprender a se trazer de volta.
E eu tenho aprendido a me trazer de volta de alguns processos negativos. Opa, isso aqui não tá bom, volta. Não é assim que você quer ser, não é assim que você quer ficar, volta. Tente não falar demais em conversas ou eventos. É isso. 27. Nunca leia só um livro sobre um tema. Autoexplicativo, né? E, se possível, também mais de uma perspectiva. 28. Evite mentiras, ardente e profundamente. 29. Saiba dizer não para si mesmo. A gente foge da frustração, pensa que, eu vou ficar frustrado, mas a gente precisa aprender a se frustrar. Porque eu não vou conseguir algumas coisas se eu não abrir mão de outras. Simples desse jeito. 30. Cultive o hábito de falar bem das pessoas sem que elas estejam perto. Gente, desde que eu passei a fazer isso, a minha vida mudou 300%. Pra mim. Não tô falando dos outros não, tô falando de mim. Então, falar bem das pessoas faz bem pra gente. Sinceridade, sabe? Procurar o bem do outro, procurar coisas boas do outro pra falar. Nossa, foi assim, eu senti que melhorou a qualidade dos meus relacionamentos, eu senti que melhorou a qualidade dos meus vínculos, eu senti que melhorou como eu me sentia comigo mesma, sabe? Eu percebi que eu comecei a gostar mais de mim quando eu passei a procurar encontrar o bem nos outros, então eu passei a encontrar melhor em mim. É toda aquela história que Jesus fala, se o teu olho for bom, né? Com todo respeito a isso, não é capacitismo, tá? Mas enfim, se o seu olhar for bom, o seu olhar de um ponto de vista espiritual, tá? Não só o olhar físico, né? Se o seu olhar for bom, você vai ter mais qualidade de vida. O seu corpo vai ser bom, a sua vida vai ser boa. Então é muito legal fazer isso. 31. Pratique a empatia, coloque no lugar da pena. A pena é muito triste. A empatia não é. Então a gente precisa aprender a distinguir de empatia de pena. Empatia é quando eu sinto com você. Pena, dentre outras coisas, é quando eu estou muito feliz por não ser você. Mais ou menos por aí, sabe? A pena é um sentimento degradante. A empatia, né, que também fica junto da compaixão, né? Você se colocar no lugar do outro, você considerar o outro como uma pessoa igual a você. Não importa o que você tenha conquistado ou o que você não seja, você não é melhor que ninguém. E nem pior. A gente está no mesmo planeta, dividindo o mesmo tempo, o mesmo espaço histórico, geográfico. Então, nós somos mais iguais que o que pensamos ser. Na medida em que a gente se abre para a diversidade como uma regra do universo, a gente também aprende a encontrar uma certa unicidade na nossa humanidade. Quanto mais eu admito que o diverso me atravesse, mais eu percebo a unidade no caos. Mas eu percebo padrões de experiências, não obstante as diversidades que façam parte delas. 32. Saiba dizer não para os outros. É libertador, minha gente. Como é bom. Não quero. Não vou me sentir. Não quero mais fazer isso. Isso não vai acontecer. Não. Tem uma música chamada Mais Um de Sai Guarabira. Eu tava num momento muito sério da minha história, muito sério mesmo. Um momento assim que eu levei anos pra terminar esse processo. E aí eu celebrei cantando Mais Um de Sai Guarabira. Gente! Que libertador! A gente tem vergonha de dizer não, eu vou falar pra vocês, sério, dizer não é bom demais. A gente se liberta muito. Assim, sério, recomendo. Não vai dar, não vai acontecer, não é possível, não vai ser, não vai acontecer. Então, assim, de forma enfática, mas educada e acabou. Não. Tem coisas que eu não faço, tem coisas que eu não digo, tem convites que eu não aceito, tem muitas coisas. Eu lembro que quando eu lancei Muito Além da Sobrevivência, uma produtora do programa do João Kleber me convidou. Ela queria equipar uma casa fake e me colocar como cega pra fazer coisas dentro de casa, pra mostrar como eu era incrível. Não é assim que eu quero fazer ativismo. Não, né? Às vezes eu recebo uns convites assim pra falar sobre superação, blá blá blá, e é um negócio que eu sei que eu vou me sentir mal, e é um negócio que eu vou falar pras pessoas que elas têm que engolir as suas dores, porque se eu consigo, você também consegue. Não, eu não quero fazer isso. Não.
E é tão bom você dizer não. Para vínculos adoecidos, para relacionamentos adoecentes, para você também. 33. Cuidado com quem não respeitar o seu não. Também aprendi, sabe? Quando você pega, fala não e a pessoa insiste e de repente até começa a te agredir porque você não quer fazer aquilo. E aí você percebe, não faz. Antes eu me culpava, sabe? Agora não. 34. Nem todo desafio precisa ser um problema. Ai, como foi bom aprender isso. Eu ainda problematizo muitas coisas. Agora eu tô aprendendo um pouco mais. Tem uma música do Silvio Rodrigues chamada Esta es la vida, que ele fala sobre a vida, né, e tal. Nossa, essa música me deu muitos insights. Esta es mi cruz y el princípio de mi luz. Essa é a minha cruz, meu começo da minha luz. E ele fala assim, o coração que aprendeu a chamar... Coração que aprendeu a cantar chorando, coração que aprendeu a dizer a verdade, coração que aprendeu a morrer andando, coração servidor da liberdade. E é bem isso, sabe? A gente a gente aprende a não problematizar as coisas. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E não, nem todo desafio precisa ser um problema. A gente vai escolhendo ser leve, sem ser leviano. A gente vai escolhendo fazer todas essas coisas que a gente estuda, que a gente aprende sobre a bondade, sobre o equilíbrio, trazer isso para a nossa vida, porque de nada adianta a gente ser um papagaio de coisas boas, a gente precisa conseguir transformar isso em qualidade de vida. Se a tua filosofia, se a tua doutrina de vida não for prática, não vai adiantar. Talvez adiante para todo mundo, menos para você. Então, não. 35. Não negue ternura. Tem uma música do Manuel com essa música, com essa frase, né? Não negue ternura. Pode botar no Spotify, no YouTube. E é bem isso, assim, sabe? Tem pessoas que falam assim, aconteceu muita coisa de ruim na minha vida, daí eu fiquei duro. Gente, ó, eu tô ficando cada vez mais mole, molenga, tá? E vai ser assim. Então, assim, eu não vou nunca mais esconder meu afeto das pessoas. Se eu gostar, eu vou dizer que eu gosto. Se eu amar, eu vou dizer que eu amo. E dane-se. Quer pensar mal de mim? Fica à vontade. Tu tem escolha, tu pode... Mas eu não vou mais me guardar. Eu não vou guardar mais o meu afeto. Eu não vou guardar mais o amor que tem em mim, pela vida, pelos outros, pelo mundo, por mim. Porque eu tenho medo dos outros não entenderem. Porque faça o que eu fizer, tem gente que não vai entender. Então eu não vou negar a ternura pra ninguém. Eu prometi isso pra mim uns 3 anos atrás, tenho cumprido e tem me trazido muitas felicidades. Então, não negar a ternura. Simplesmente isso. Eu gosto de você porque sim, você é importante pra mim, sim. Eu quero te abraçar, sim. Você é uma pessoa que me ensina, você é uma pessoa que agrega. Eu estou orgulhosa do seu processo. Você me faz feliz, você é importante pra mim e sim, eu não vou editar isso. A gente muitas vezes exige o nosso direito de xingar as pessoas, de escrachar, de mandar para lugares feios, de dizer que a gente acha que elas são hipócritas, que elas são... Tá, mas raras vezes a gente fala assim, olha, eu quero ter o direito de gostar das pessoas, de levar coisas boas pro mundo. E é bem essa a minha vibe também, sabe? Então, ao mesmo tempo que... E quando a gente aprende, sabe, a dizer não, a gente tem mais força para dizer o nosso sim também. Isso é muito legal. 36. Perdoar não significa voltar a submeter ao mal. Quando Jesus falou pra gente perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E segundo Emmanuel, cada ofensa. Não significa que a gente vai se colocar na posição de sofrer de novo por nada. Uma coisa é você se sacrificar. Outra coisa é você se anular.
Quando você se sacrifica, você se engrandece. Você cresce como ser humano. Quando você se anula, você perde a sua identidade. Você perde o seu autorrespeito. Você perde o seu chão. E eu aprendi que, embora o sacrifício faça parte do processo evolutivo, Deus não quer que a gente se anule. Porque se Ele quisesse que a gente se anulasse, Jesus não diria: brilhai a vossa luz. A gente precisa brilhar. A gente precisa ser livre. A gente precisa cultivar o respeito, a dignidade por todas as coisas que existem, inclusive pela gente também. Por que não? Né? E é isso. É um aprendizado muito bom. Poder fechar portas. Eu aprendi isso também. Eu não quero o teu mal, não quero que nada de ruim te aconteça. Eu não quero me vingar. Mas eu não quero mais passar por isso. 37. Aprendi isso com o professor Vitor Marques. Amei. Entre bem e saia melhor ainda. A gente aprender a sair. A gente aprender a se retirar. A gente aprender a se afastar. A gente aprender a terminar. Um dia essa vida na Terra vai terminar. Essa experiência, esse corpo físico, essa personalidade que a gente tem vai morrer. Quando o último átomo social da Joyce fechar os olhos para essa experiência, eu vou deixar de existir. Essa persona vai deixar de existir. A gente escuta muito sobre como entrar nos lugares, como chamar a atenção correta, como lá. Mas também é importante saber sair. Saber receber um elogio com dignidade, saber receber uma crítica com equilíbrio, tudo isso, né? Às vezes a gente recebe um elogio e incha muito, perde a noção. Às vezes a gente recebe uma crítica e perde a proporção. Então, são coisas que a gente precisa aprender, né? A sair melhor ainda. 38. Não espere que as pessoas adivinhem seus pensamentos. Liberdade! Sabe aquela coisa de você joga uma indireta pra ver se fulano pega, aí a indireta cai numa pessoa que não tem nada a ver, aí você quer que a pessoa adivinhe que não tem a ver com ela. Gente, para. Sabe, é tão bom você ter uma comunicação direta, você falar claramente o que está acontecendo, você falar claramente o que você quer, você falar claramente o que você não quer, você falar claramente o que você precisa, você falar claramente que você tá feliz. Sabe? Telepatia, esperar que os outros adivinhem, não faz isso. Fica muito mais lenta a vida, a gente perde muito tempo. Nossa, eu perdi muito tempo esperando que as pessoas adivinhassem que eu queria, sei lá, um abraço, um oi, caramba! Vai dar oi. Olha, eu quero te dar um abraço. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Pronto. Resolve. Né? Olha, eu fiquei desconfortável com aquilo que aconteceu por isso. Pronto. Fica tão mais fácil. Eu não tô falando pra você cair em cima, xingar, gritar, se exaltar. Não. Mas pra você não ficar esperando que as pessoas adivinhem o que você quer. De bom ou de não tão bom assim. 39. Pense se você quer viver com aquilo que está prestes a fazer. Eu penso muito nisso, assim. Às vezes eu quero fazer uma coisa, é junto ali do não a si mesmo, né? Às vezes você quer fazer uma coisa, você quer muito fazer uma coisa porque você tá com impulso danado de fazer aquela coisa, mas aí você pensa, caramba, eu quero viver com isso? Porque você vai ter que viver com você. Você vai ter que viver com a tua história, entendeu? Você vai ter que viver com isso. E você quer viver com essa parte? Porque se você não quiser, você pode não fazer ainda, se você não fez. Eu tenho algumas coisas que eu fiz que são difíceis viver com elas. E eu vou ter que levar isso no meu colo. Tá na minha bagagem. Entende? Eu vou ter que levar isso. 40. Soltar torna mais fácil saltar. Tem uma música do Silvio, de novo, né? Soltar tudo e largar-se.
né? Que ele fala, deixa eu lembrar o verso, não vou ter soltar tudo e largar-se, que maravilha, entesourando apenas o que é nutritivo, passar pelo caminho, pisando argila, rumo às estrelas resplandecentes, né? E assim, é bem isso, sabe? A gente gosta a matéria, ela prende a gente. E de repente, quando você vê, você tá lastreado no chão e você não consegue acender a percepções mais sutis, tanto do conhecimento quanto do afeto, porque a matéria, ela é importante para a subsistência da vida orgânica, né? Claro. Então, a gente tem necessidades materiais que elas urgem serem atendidas. A gente precisa da comida, a gente precisa do teto, a gente precisa do agasalho, a gente precisa, enfim, do lazer, a gente precisa do conforto. Só que uma das formas que a vida material tem de nos amortecer e de nos distrair daquilo que a gente veio aqui para ser, ou se preferirem, do plano de Deus para a gente, é usar a matéria como lastro para nos prender. Então, às vezes, sabe, a gente soltar coisas e soltar também ideias muito materializadas ajuda a gente. Às vezes você pensa, nossa, eu não consigo, a minha vida não anda, o que está acontecendo? Às vezes você está segurando coisas demais, tanto materiais quanto sentimentos mesmo. Eu me liberei de querer algumas coisas materiais e isso me trouxe muito mais qualidade de vida e dinheiro. Então eu me liberei de querer essas coisas, eu não quero mais querer, né? E eu também me liberei de alguns sentimentos, de algumas coisas, aquela coisa de querer ter razão, aquela coisa de querer que as pessoas me entendam, sabe? Nossa, isso só me trouxe alegria. Então, assim, de querer que as pessoas... Nossa, muita coisa, assim. Assim, sabe? É isso, soltar pra saltar. Precisa. E as pessoas não vão falar isso pra você. Elas vão falar que você precisa de cada vez mais coisa e quanto mais você tiver, vai ser melhor. Mas não vai ser. A felicidade na Terra existe, mas ela não está numa caixa, numa etiqueta de grife, sabe? É claro que é bom você querer e poder ter bens, coisas, mas quando você se apega a coisas demais, simplesmente não tem espaço para outras perspectivas na sua vida, entende? Não dá para servir a dois senhores de uma vez. É isso, gente. Foram as 40 coisas que eu aprendi nesses 40 anos. Eu sei que não é muita coisa, mas fica, partilha. Se quiser, conta aqui nos comentários o que você andou aprendendo. E vamos juntos.